Buenas noches. Sabará, 15 de novembro de 2019. Hoje é o dia sensacional que Dom Pedro II caiu do cavalo. Hoje o assunto é na presença de Cristo. Emmanuel, Chico Xavier, Livro da Esperança, capítulo 2. Jesus disse em Mateus 5, 17, 18: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Vamos ver como eles falam de justiça. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando uma morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. Esse é o capítulo 1, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Deixa eu ver. Deve ser, porque o capítulo 1 tem a ver com não vim destruir a lei. Primeiro vem Abraão, depois vem Jesus, depois vem o Espírito da Verdade. Primeiro parágrafo. A ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Ele começa falando da ciência dos homens e vai terminar no amor. O que tem a ver justiça com ciência dos homens? Muito bem, pelo que eu li aqui, a ciência incluiu algumas pessoas, mas não todas. A ciência inventou, por exemplo, aquele trem do cego. Como é que chama aquele trem do cego? Como é que chama a forma que o cego lê? Braille. A ciência inventou o Braille para incluir o cego. É isso que tem a ver a caridade com a ciência. Vamos lá. Segundo parágrafo. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem. Dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Quem é o sujeito? A ciência. Estava lá o homem sendo escravo. A ciência inventa o trabalho através de leis. Terceiro parágrafo. A ciência reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Muito bem, em alguns países as mulheres estão longe das universidades e estão proibidas de exercerem certas profissões. Como por exemplo no Brasil, as urologistas. As urologistas têm que pegar no saco de todos os seus colegas e nesse dia elas desistem de ser urologistas. Não existem urologistas fêmeas no meu país. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. A ciência tirou o analfabetismo, inventou a imprensa. Todo mundo lendo jornal, olha que beleza. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação e deu-lhe a força motriz. Ou seja, caridade para com os velhos. Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada. Isso foi o que eu disse, que eu entendi. Eu consegui entender esse parágrafo, não sei quem conseguiu entender outro. A ciência catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias e escolas. Ou seja, está tentando incluir delinquentes, incluir os presos. A ciência comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Algumas doenças têm vacina, menos de 50%. Se tivesse 100% de vacinas, eu não tomaria todas as vacinas. A ciência emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou anestesia. Incluiu o buticão, que era arrancar dente, anestesia, por exemplo. A ciência anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes, ou seja, vasos comunicantes. Não, navios. As pessoas estavam solitárias, uma na América, outra na Europa. Aí veio o avião. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão, que as aproxima na direção de um mundo só. Ou seja, conectividade. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Nesse momento ele fala que a mesma coisa de ontem é a mesma coisa de hoje. Não adiantou nada inventar abolição da escravatura, equiparação de mulher com homem,
invenção da imprensa e do braille, caridade para com velhos e delinquentes, vacina e anestesia, aviões, navios, televisão, internet. Não bastou nada disso para articularem-se todas as formas e despontarem de todas as direções. Quem? Os vencidos da angústia. Os aglomerados de ontem, os aglomerados de hoje. Eles perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura de pão. São os desempregados. Não existe justiça social para desempregados. Espera-se que surja um santo Lula que resolva esse problema, um santo Hugo Chávez, um santo Che Guevara para resolver problemas sociais. Quem vai resolver os problemas sociais? Foram despejados do teto, hipotecado a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. São as pessoas que não têm um teto, que elas moram na rua. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Muito bem, o que faz uma pessoa desesperançada? Ela não vê onde estão os afetos mais caros, onde estão as pessoas que eu amo, onde estão as pessoas que me amavam. Caíram em perigosos conflitos de consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. São conflitos da obsessão. O pequeno sorriso que a pessoa recebe reconforta os desesperançados. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias da aprovação e amargam um doloroso abandono. Isso é o que você encontra no asilo, pessoas abandonadas. Você vai ao hospital psiquiátrico. Se a lei não obrigar o familiar a visitar o parente nem visita o cara que está lá há 2 anos. Como é que é o nome do cara? Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. São os doentes. São aqueles que não trabalham. Eles não lavam louça. Eles vão mendigar ao invés de lavar louça. Transviaram-se no pretérito. Renasceram trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam pedindo cooperação. Agora começa a falar de reencarnação, hein? Depois de todas as justiças, invenção do braille, da vacina e da internet, depois de tudo quanto é tipo de exclusão, idosos, obsidiados, mendicantes, aí aparecem os reencarnados que trazem no corpo as culpas. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo. Carregam os últimos sonhos da existência cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Esses são os desencarnados. Antes de reencarnar, eles foram arrancados de seus sonhos de existência física. Tornaram-se sonhos túmulos no próprio peito. Junto com a pessoa são enterrados os túmulos no esquife do próprio coração. Eles abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. É nessa hora que surge a esperança. Depois que a pessoa reencarna, depois que a pessoa tem seus sonhos destruídos, depois que a pessoa traz no próprio corpo as culpas que resgata, ela abraça tarefas de bondade. Mulheres fatigadas de pranto, conduzindo os filhinhos, alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou desapiedada no instante do amanhecer. Muito bem, eu estava falando sobre justiça. Isso aqui é a justiça. A justiça é o que começa com invenção de internet braille,
vai parar na justiça dos deserdados, encarnados e desencarnados e tornados a reencarnar, que eles recomeçam e surgem como crianças, como flores que a ventania quebrou no instante do amanhecer. As crianças são o fruto da justiça que vem com a primavera. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, não los entregou por filhos do coração. Muito bem, de volta àqueles que estavam arrependidos. A ciência não tem nada com isso. Não existe nada inventado pela ciência que tenha a ver com sofrimento moral. Por isso, Jesus, ao reunir todos os sofredores morais em multidão, no topo da montanha, falou em caridade. Proclamou bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Nos entregou eles por filhos do coração. São nossos filhos. Todos esses que moram nas ruas são as nossas crianças. Companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime na ciência de Deus. E fora da caridade não há salvação. Com caridade, a evolução.